Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos à nossa quarta aula do curso de Auxiliar Administrativo. Nessa aula nós vamos falar sobre departamento pessoal, conceitos básicos, né? Lembra que eu disse para vocês na nossa aula anterior que um dos nichos do mercado aí que vocês poderiam ter oportunidade é trabalhando como auxiliar administrativo, né, de pessoal. Então agora eu vou falar um pouquinho aí dos conceitos básicos desse departamento. O departamento pessoal, ou DP, né, que muita gente fala, é o departamento responsável pela administração de todos os procedimentos que envolvem aí os colaboradores. Ele é responsável ainda pelos procedimentos de folha de pagamento e cuida exclusivamente de números e papéis. Ou seja, o departamento pessoal, ele faz a parte burocrática, né? E por fazer cumprir a legislação trabalhista também, ele evita aí problemas com processos trabalhistas da empresa. Então, consequentemente, aí tem a fiscalização dos órgãos responsáveis, né? Como, por exemplo, o Ministério do Trabalho e a Previdência Social. Então, o que ele faz também, dentre as atividades aí, o registro na carteira de trabalho, a rescisão e a homologação. Ele elabora a folha de pagamento, emite recibo de pagamento, né? Faz a emissão de guias, GPS, DARFs, imposto de renda, faz a transmissão do CAGED, das contribuições sindicais, das férias, do 13º salário, da RAIS, do informe de rendimentos. Sendo assim, esse setor, ele traz para a organização uma economia em suas despesas, ele está relacionado ali direto ao pessoal, às atividades burocráticas, né, aos números, aos papéis relacionados aí aos colaboradores. Qual que é a diferença aí de departamento pessoal e de recursos humanos? Muitas vezes as pessoas confundem, né? Fala assim, olha, você vai trabalhar no recursos humanos, mas na verdade quando você começa aí no setor, é um setor de departamento pessoal. Mas há uma distinção entre esses dois departamentos. Empresas grandes, médias, né, empresas e grandes empresas, geralmente têm separado esses departamentos, né? As pequenas empresas, às vezes, é uma pessoa só responsável, tanto pelo departamento pessoal, quanto pelo departamento de recursos humanos. Então é importante aí a gente saber essa diferenciação de departamentos. O departamento pessoal, como eu disse para vocês, né, trabalha com números, então ele vai trabalhar com a folha de pagamento, com a admissão, com a homologação, com as férias dos funcionários, 13º, com os cálculos trabalhistas, com os desligamentos, com as concessões de licença, né? O departamento pessoal é isso. Já o recursos humanos, como eu falei, muita gente aí confunde, recursos humanos que vai trabalhar recrutamento e seleção, desenvolvimento, treinamento, capacitação, saúde e segurança no trabalho e os serviços sociais. Viram aí, né? Uma grande diferença entre um departamento e o outro. Então, tudo começa lá atrás, né? No recrutamento e na seleção dos candidatos. O recrutamento, ele é um conjunto de técnicas e procedimentos que visa atrair os candidatos potenciais aí qualificados, né, capazes de ocupar cargos e oferecer competências para a organização. E a seleção? A seleção, ela consiste no processo sistêmico, né, que tem por finalidade escolher entre os candidatos recrutados aquele que contemple o perfil traçado pela empresa, né, para ocupar aí um cargo em questão. Portanto, diferença aí. Recrutamento é a atração dos candidatos, né? Quando os candidatos, eles encaminham o currículo, né? Então, estou recrutando. Já a seleção é a escolha do candidato, ok? As subdivisões aí de tarefas ligadas ao departamento pessoal. E nós temos a admissão de pessoal, a compensação de pessoal e o desligamento de pessoal.
falar cada uma para vocês, mas não esqueçam, né? Departamento pessoal é uma coisa, recursos humanos é a outra. Tá? Então, aí as subdivisões ligadas ao departamento pessoal. Admissão de pessoal, né? São as atribuições, é todo o processo de integração da pessoa contratada pela empresa dentro dos critérios aí administrativos e jurídicos. A compensação de pessoal, que é outra subdivisão das tarefas, as atribuições dela é todo o processo de controle de frequência, pagamento de salários e benefícios, bem como pagamento também de taxas, de impostos e de contribuições aí que precisam ser feitos, né, mensalmente ou anualmente. E depois a outra subdivisão relacionada às tarefas do departamento pessoal, ela está ligada ao desligamento do pessoal, né? Então ela admite, faz a compensação aí do pessoal e agora o desligamento. E as atribuições são todo o processo de desligamento, né? E a quitação aí deste contrato de trabalho, na representação da empresa junto aos órgãos oficiais, o DRT, o sindicato, a Justiça do Trabalho, entre outros, e de toda a rotina aí e fiscalização. Então essas três elas são né, as subdivisões aí das tarefas ligadas ao departamento pessoal. Na admissão de empregados para contratação e registro de vínculo empregatício, então é preciso aí levar né, alguns documentos pessoais, que é a carteira de trabalho, a foto 3x4, a certidão de reservista para homens aí maiores de 18 anos, o título de eleitor, CPF, RG, certidão de nascimento ou de casamento, né? Certidão aí do nascimento dos filhos e uma coisa que é bem importante também, a carteira de vacinação dos filhos, né, menores de 7 anos, a declaração escolar dos filhos maiores de 7 anos, a comprovação de residência, o exame médico admissional, né, que deve ser feito aí por conta do empregador, é ele que paga, não é o empregado que está entrando na empresa, e também a comprovação da contribuição sindical, né? O empregado ele tem que comprovar através da carteira de trabalho, da guia de recolhimento ou da própria declaração do sindicato. E por que eu estou falando aí desses documentos que é importante? Porque geralmente quem trabalha como auxiliar administrativo de pessoal é ele que vai conferir, tá? Se vê se está tudo certinho aí para poder fazer esse registro, né? Esse vínculo empregatício. Então, a requisição dos documentos pessoais, elas são necessárias para cadastrar esse funcionário, esse novo colaborador e fornecer os dados para o cadastro do salário família, por exemplo, do PIS, do imposto de renda, do CAGED, do FGTS, entre outros aí, né? Porém, sendo sempre realizados de acordo com a CLT, tá? Um dado importante, né? A carteira de trabalho, ela será obrigatoriamente apresentada contra recibo, né, pelo trabalhador ao empregado que admitir. Ou seja, entreguei lá minha carteira de trabalho, então eu preciso de um recibo que eu entreguei, né, essa carteira de trabalho, e o empregador ele tem um prazo de 48 horas para assinar. E se ele não assinar, é multa, conforme o artigo 29 da CLT. O salário, ele deve ser quitado até o 5º dia útil, né, do mês seguinte ao mês trabalhado. Isso aí, para quem vai trabalhar como auxiliar administrativo de pessoal, é extremamente importante, né? As pessoas, quando entram na empresa, a primeira coisa que perguntam é quando sai o pagamento. Então, a Constituição Federal, ela determina que todo trabalhador precisa receber pelo menos um salário mínimo mensal por até 44 horas semanais trabalhadas. Quem tem filhos com até 14 anos, né, ou inválidos maiores de 14 anos de qualquer idade, ele pode receber o salário família, que apesar do nome é um benefício, né, previdenciário, não é um salário, é benefício.
Também pode receber o benefício quem tem enteados, né, ou tutelados, que não possuem bens suficientes para o próprio sustento. É pago uma cota de salário por filho, né, salário família aí por filho. Todo trabalhador também tem direito ao 13º salário, inclusive o doméstico e o rural, tá? E geralmente pago em 2 parcelas, né? Esse 13º salário, uma entre fevereiro e novembro e a outra em dezembro, mas pode pagar entre fevereiro e novembro. O que a gente vê usualmente das empresas é pagarem em novembro, né? E a outra parcela tem que ser paga em dezembro. Tá? E nós temos também os tipos de contrato de trabalho, né? O contrato de trabalho, ele pode ser por tempo indeterminado, ou seja, sem data prevista para acabar, e a regra geral é o contrato por tempo de trabalho indeterminado, ou seja, o trabalhador ele é contratado por uma empresa por um certo período aí de tempo. Temos o contrato também por prazo, né, por tempo determinado, ou seja, esse colaborador só poderá ocorrer se estiver enquadrado em uma das hipóteses de que trata o artigo 443 da CLT, e não pode durar mais de 2 anos esse contrato de trabalho por tempo determinado. Ele já entra na empresa sabendo qual será aí o último dia de trabalho. O contrato por prazo determinado, ele passa a ser o contrato por prazo indeterminado se ele for prorrogado mais de uma vez. Tá? É importante destacar que na hipótese de o trabalhador ser despedido sem justa causa antes do término de contrato por prazo determinado, o empregador ele deverá pagar uma indenização no valor da metade dos salários, né, devidos aí até o fim do contrato. Tem também o contrato de experiência, né, que é um tipo de teste. Por isso não pode durar mais de 90 dias. Tem o contrato temporário, que está previsto na Lei 6.019/74 e só pode ser utilizado em situações especiais, né? Deve ter duração máxima de 3 meses e deve ser feito por empresas cadastradas aí junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. Alguns deveres do empregado, né? Trabalhar com dedicação, com zelo, com atenção e com boa fé. Acatar e cumprir as ordens de serviço, não faltar ao trabalho, ser assíduo e pontual, fazer exames médicos e usar as medidas de proteção, evitando os danos e acidentes pessoais, né? Consigo mesmo aí ou com os colegas de serviço, respeitar os chefes e os colegas, ser fiel aos segredos das empresas, né? O que você está vendo lá de documentação, tem que guardar segredo e sigilo das informações que você tem por ser um colaborador daquela empresa. Manter sempre limpo aí os ambientes que você utilizar, não estragar o material de trabalho, utilizar os equipamentos de proteção individual, os EPIs, né, para evitar os acidentes pessoais. Também alguns deveres aí do empregador, né? Assinar a carteira de trabalho e previdência social, conforme a gente já conversou agora há pouco. Pagar o salário nunca inferior ao salário mínimo e sem atrasos, né? Ou seja, até o 5º dia útil após o mês trabalhado. Pagar hora extra com adicional de no mínimo 50% aí acima da hora normal, pagar todas as parcelas econômicas devidas quando acabar esse contrato, né, fazer o pagamento certinho aí da rescisão, respeitar o repouso semanal remunerado do empregado, as pausas legais aí, né, fala legais, a gente está falando de leis, de legislação, né, durante o trabalho, especialmente para o descanso e de alimentação, bem como intervalo entre uma jornada e outra de trabalho que deve ser no mínimo de 11 horas. Oferecer aos empregados ambientes de trabalho adequado e seguro, né, para não ocorrer os acidentes de trabalho, ou seja, a iluminação, os móveis, as máquinas,
equipamentos de proteção, condições de higiene, ferramenta e entre outros. Não discriminar em razão da cor, da raça, do sexo, da ideologia, deficiência ou religião, nem exigir da mulher testes de gravidez, né? Também importante, algum dos deveres do empregado, a Constituição Federal, ela proíbe toda e qualquer forma de discriminação. Tá? Então, ele tem que respeitar aí todos os direitos dos trabalhadores garantidos na Constituição Federal, na CLT e nas demais leis trabalhistas, né? Bem como aquelas também previstas em acordos ou convenções coletivas do trabalho que foram estabelecidas aí no sindicato da categoria. Bom, terminamos aqui a nossa quarta aula. Não esqueçam de participar do fórum e qualquer dúvida, consulte os tutores que estão à sua disposição. Um abraço e até a próxima aula.